Um padre, ele, por maior autoridade que ele tenha e ele ser um representante do nosso Senhor entre nós, ele pode cometer algum erro. Você acha que nós cristãos, você cristão, você não comete um erro? Vamos para mais um vídeo. Hoje esse vídeo é um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo ele é importante porque nós vivemos uma crise dentro da igreja de muitos anos, desde que a igreja foi criada. A gente vive muitas crises, mas a gente sabe da importância da igreja e muitas vezes as pessoas querem deturpar a importância da igreja para que você termine perdendo o gosto em servir a igreja e ao mesmo tempo o que é que acontece? Você começa a servir as ideias do mundo e se desliga do caminho. Você se torna uma ovelha perdida. Mas antes, mete o pau aí no like, curte bastante esse vídeo, porque só assim o YouTube entrega para mais pessoas. Beleza? Então, o tema dessa live é como um padre vacilão, infelizmente existe, né? Pode falar de Deus. É muito simples. Você que é uma mãe, você não comete um erro com seu filho? Você que é um pai, você não comete um erro com seu filho? Você que é um comandante militar da polícia, você não comete um erro? Você que é um juiz, um promotor, todos nós cometemos o erro. Todos nós cometemos o erro. E um padre, ele não é diferente. Lógico que a gente quer que o padre acerte sempre. Por quê? Porque quando o padre acerta, quando o padre ele é um padre que está sempre guiando corretamente as suas ovelhas, que somos nós, isso é muito bom para todos. E quando um padre ele vacila no seu ministério, ele termina, de certa forma, trazendo algo de negativo. Isso não, a gente não pode esconder. Mas a gente também não pode pegar uma situação de um erro de um padre e detonar toda a instituição. Nesse livro aqui, O Calvário e a Missa, de Fulton Sheen, eu quero ler algo muito interessante que ele fala aqui na página 15, né? Na página 15, ele fala, Fulton Sheen, sobre a confissão. Por que eu quis trazer essa parte do livro? Porque a confissão é algo que a igreja tem proveniente de algo que Deus nos deixou, que faz com que a gente, mesmo errando, mesmo a gente vacilando, sendo um sacerdote, sendo um cristão, sendo um comandante da polícia, sendo um juiz, um promotor, qualquer um de nós, pai, filho, mãe, que cometa um erro, a gente tem a confissão para que a igreja nos coloque de novo em um processo puro para poder continuar falando de Deus. Todos nós, inclusive os padres, eles precisam se confessar para que qualquer vacilo que eles deem, eles têm a confissão para ser absolvido. E a confissão é o único lugar do mundo em que você entra culpado, em que você vacila e vai se confessar e sai de lá automaticamente absolvido. Não é isso? E Fulton Sheen, ele fala assim: missa principia com a confissão. A missa principia com a confissão.
A confissão é uma prece na qual confessamos os nossos pecados e pedimos à nossa Mãe Santíssima e aos santos para que intercedam junto de Deus pelo nosso perdão, pois apenas os limpos de coração poderão ver a Deus. A missa, ela começa na confissão. Então, um padre, por que um padre ele pode falar de Deus mesmo quando ele comete um vacilo? Porque através da confissão, antes de presidir uma Santa Missa, ele já está limpo, ele já está puro, porque a confissão, ele é absolvido, porque Deus, ele nos deu essa graça de você poder se confessar, e a partir do momento que você se confessa, você está na graça, você já pode ser um representante de Deus no mundo. E o padre, por maior erro que ele cometa, por maior vacilo que ele cometa, ele tem essa chance todos os dias, todos os momentos, como nós. E Futon Shin fala aqui, mas o amor encarnado esquece a angústia e naquele momento da agonia concentrada, revela algo da altura, da profundidade e inspiração do maravilhoso amor de Deus. Quando Jesus pronuncia a sua confissão: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você vai para a confissão e que você mostra diante do padre ali todos os seus pecados, e um padre confessa com outro padre, a gente pode tomar esse exemplo de Jesus aqui. Quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente sabe da crise que existe na nossa igreja. A gente sabe da crise de sacerdotes. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que esse padre, ao se confessar, na mesma hora, Jesus vai falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Futon Shin ainda coloca aqui: Jesus associou-se aos pecadores, mas nunca se associou ao pecado. Então, se um padre comete algum erro, Jesus, ele tem o poder de se associar a esse padre e perdoar eles, porque Jesus, ele tem a misericórdia, apesar dele não compactuar com o pecado. Então, ele tem misericórdia do pecador, mas ele não compactua do pecado. Então, logo, qualquer padre, qualquer sacerdote, qualquer bispo, qualquer representante da igreja que cometeu um vacilo e se arrepender e buscar confissão, ele pode continuar falando de Deus. Então você nunca pode questionar por que esse padre pode falar de Deus se ele roubou, por que esse padre pode falar de Deus se ele fez uma pedofilia, por que esse padre pode falar de Deus se ele trata mal seus fiéis. Entende? Esse livro aqui é muito bom. Ele O Calvário e a Missa. Futon Shin, ele nos dá claramente o discernimento para todas essas questões que muitas vezes as pessoas ficam querendo criar intriga para ir numa missa, para participar de uma missa, que eu não gosto do padre tal, que eu não gosto desse padre tal, porque esse padre é assim, esse padre é assado. Um padre que vacila, ele pode sim falar de Deus a partir do momento que ele se confessa e ele retoma a graça de Deus para poder continuar falando de Deus.
E Funtonchim diz mais aqui: quando, porém, nós pecamos contra Deus, Ele encontra uma desculpa para perdoar a nossa ignorância. Que lindo, né? Eu vou ler mais uma vez. Quando, porém, nós pecamos contra Deus, Ele encontra uma desculpa para perdoar a nossa ignorância. Cara, Deus é maravilhoso. Pense assim, quando você era criança, que você fazia algo errado, tirava uma nota baixa na escola, qualquer coisa que você fizesse que não era algo legal. Tinha momentos que nossos pais diziam assim: não vai adiantar eu castigar ele. Então nosso pai criava uma desculpa. Eu sei, meu filho, que você não tá bom na matemática. Próximo ano a gente vai ter que fazer um reforço de matemática. Próximo ano eu vou estudar mais matemática com você. Então, o pai, ele cria uma desculpa para perdoar a ignorância do seu filho. E um padre que vacila, um padre que comete um pecado, ele nada mais está na ignorância. Entendeu? E Jesus nomeou Pedro, apóstolo na época, como o primeiro papa da igreja. Pedro já era papa, antes de Jesus ser crucificado. Ele falou, né, que sobre Pedro ele ia construir a igreja, né? Então, esse Pedro e sobre ti, né, ele ia levantar a igreja. Então, Pedro negou Jesus. Pedro vacilou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tem vacilo maior do que esse do primeiro papa da Santa Igreja Católica? Ele vacilou. Mas o que aconteceu? Pedro se arrependeu. Pedro pediu perdão. Pedro retomou melhor do que antes dele negar Jesus. Ele voltou mais forte. Ele voltou com um entendimento muito maior. Então, quando a gente for falar de um padre que vacilou, cuidado, porque Deus, ele nos dá a oportunidade de nos redimir através da confissão e nos tornarmos pessoas melhor, como o sacerdote. O sacerdote, ele pode se tornar melhor. Ele pode mudar. E um vacilo não vai tirar, pode tirar por um tempo, mas a partir do momento que aquele sacerdote busca uma relação com Deus de verdade, ele tem total direito de continuar falando de Deus. E a igreja, a sabedoria da igreja é que nós temos os sacramentos para que a gente possa se manter todo o corpo da igreja, como os leigos podem falar de Deus para qualquer pessoa a partir do momento que, através da confissão, você é absolvido de todos os seus erros e de todos os seus pecados. Um padre, ele vai continuar sendo padre, mesmo ele esquecendo da grandeza que é ser um sacerdote. Mesmo em momentos em que ele vacila e ele perde a noção do que é ser um padre, da grandeza, do que ele representa para o mundo, ele representa Cristo no mundo. Mesmo que ele perca esse entendimento da grandeza, ele continua sendo padre. E a partir do momento
em que ele busca a reconciliação, ele pode continuar falando de Deus como todos nós. Beleza? É isso, pessoal, que eu queria trazer. É muito importante isso, porque muitas vezes as pessoas deixam de estar frequentando a missa, frequentando a igreja, participando das coisas da igreja, falando de Deus, buscando a confissão por causa desse pouco entendimento que às vezes nos falta. Então, senta o dedo no like, compartilha para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Valeu? Forte abraço!